período colonial brasileiro, que foi de 1500 até 1822, foi um tempo de profundas transformações que moldaram o país que conhecemos hoje. O Brasil foi um lugar de encontros e conflitos entre povos indígenas, colonizadores portugueses, africanos escravizados e também imigrantes. Os efeitos da herança colonial no Brasil até hoje são profundos e podem ser observados em vários aspectos da sociedade, como na cultura, na economia. Assim, entender esse período é essencial para compreender por que a construção da cidadania no Brasil ocorreu de forma lenta e desigual. Tudo começou em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, mas o território já era habitado por milhões de indígenas, organizados em diversas etnias e culturas. Os portugueses tinham como principal objetivo explorar as riquezas da terra, como o pau-brasil, e expandir seu império também. Nesse contexto, a miscigenação se tornou um dos principais legados do período, já que houve uma mistura entre diferentes povos. Essa mistura contribuiu para a formação da identidade brasileira, sendo uma das características mais marcantes do país até os dias de hoje. A escravidão foi um dos aspectos mais marcantes do período colonial do Brasil e teve grande influência na formação da sociedade. Milhões de africanos foram retirados de seus países e trazidos à força para trabalhar nos engenhos de açúcar, nas lavouras e nas minas. Elas viviam em condições extremamente difíceis, sofrendo agressões, punições e sem possuir direitos. A economia da colônia dependia fortemente desse tipo de mão de obra, o que aumentou ainda mais as desigualdades sociais e formou uma sociedade baseada na exploração. Além disso, a sociedade da época era muito desigual. Os proprietários de terra e as pessoas ligadas ao governo português possuíam muitos benefícios e concentravam grande parte das riquezas, enquanto a maior parte da população vivia com poucas condições. A criação das capitanias hereditárias e dos grandes latifúndios fez com que as terras ficassem concentradas nas mãos de poucos, dificultando o acesso a oportunidades para boa parte da população. Mesmo diante de tantas dificuldades, existiram diversas formas de resistência durante o período colonial. Os povos indígenas enfrentaram os portugueses para proteger suas terras, tradições e modo de viver. Além disso, muitos africanos escravizados também resistiram à escravidão, principalmente através da criação dos quilombos, que eram comunidades formadas por pessoas que conseguiam fugir. Os mais famosos dele foi o Quilombo dos Palmares, que acabou se tornando um grande símbolo da luta pela liberdade no Brasil. Depois da independência do Brasil em 1822, o país deixou de ser uma colônia de Portugal. Porém, várias características do período colonial continuaram presentes na sociedade brasileira. Por causa disso, a construção da cidadania aconteceu de maneira lenta e com muitos desafios, já que a desigualdade social continua muito forte. Mesmo com mudanças políticas, a vida da maior parte da população não melhorou rapidamente. Um dos principais problemas herdados foi a grande desigualdade social, como a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos desde o período colonial. A maioria da população continuou vivendo com poucas oportunidades. Muitas pessoas não tinham acesso à educação, saúde e condições básicas de vida, o que dificulta o exercício da cidadania até hoje. Isso mostra que não basta ter direitos garantidos por lei, é necessário também ter condições reais de ter acesso a eles. Outro ponto importante foi a situação da população negra após o fim da escravidão. Mesmo depois da abolição em 1888, essas pessoas não receberam apoio do governo para reconstruir suas vidas, sem acesso à terra, trabalho digno ou educação. Muitos acabaram vivendo em condições difíceis, o que contribuiu para a continuidade da desigualdade social. Esse problema ainda pode ser percebido até hoje, principalmente nas diferenças de renda e oportunidades. Além disso, a participação política no Brasil demorou muito para dar certo. Na época da colonização, o povo não mandava em nada. Isso continuou assim, mesmo depois que o país ficou independente. No começo, quase ninguém podia votar. E aí ficou bem mais difícil criar um país democrático com todo mundo participando. O problema das terras também continuam lá mesmo. Como as terras já eram de pouca gente desde o começo da nossa história, a situação não mudou. Muita gente continuou sem ter onde plantar ou morar, o que travou a economia e fez a desigualdade social aumentar ainda mais. O jeito que os governantes mandavam no país também atrapalhou muito a cidadania. Muitas vezes, o governante só pensava nele mesmo
E isso fez o povo perder a confiança no governo e dificultou muita chance de o Brasil ser um lugar justo e igual para todo mundo. Ao longo do tempo, o Brasil passou por mudanças e conquistou direitos como voto e educação. Mesmo assim, essas conquistas não chegaram de forma igual para todos, e a cidadania ainda está em construção. A diversidade cultural do país vem da mistura de povos no período colonial, trazendo riqueza para a cultura. Porém, essa mistura aconteceu em meio à desigualdade. Hoje ainda vemos reflexos desse passado, como desigualdade social, racismo e dificuldades no acesso de direitos básicos. Além disso, o crescimento das cidades no Brasil também escancara essas desigualdades que vêm de longe. Muitas cidades se expandiram sem organização, sem um plano de verdade, e isso trouxe problemas, como ruas sem saneamentos, casas mal construídas e dificuldade para chegar a serviços essenciais. Quem mais sente esse peso é a população de baixa renda, o que deixa claro como o passado ainda marca o presente. Outro ponto que pesa muito é a diferença de oportunidades no trabalho. Nem todo mundo tem as mesmas chances de conseguir um bom emprego. E isso tem ligação direta com a maneira como a sociedade foi montada desde a época colonial. Muita gente esbarra em barreiras para subir na carreira, e essa dificuldade ajuda a manter a pobreza por gerações. A educação também tem um papel central nessa história. Na época colonial, estudar era coisa para poucos, e essa limitação foi passando adiante até hoje. Boa parte da população não consegue estudar em escolas de qualidade, o que atrapalha as pessoas conhecer seus direitos e participar de forma ativa na vida em sociedade. Outro ponto muito relevante é o preconceito racial, que também é uma herança da escravidão. A ideia de desigualdade entre as pessoas foi construída ao longo dos tempos e ainda influencia a sociedade atual. Isso dificulta o acesso a igualitário e oportunidades e reforça ainda mais as diferenças sociais. A desigualdade social entre as regiões do Brasil também pode ser explicada por esse processo histórico. Algumas regiões foram mais exploradas e mais envolvidas durante o período colonial, enquanto outras elas ficaram de segundo plano. Isso gerou uma grande diferença que ainda pode ser percebida até hoje. Também é importante falar sobre as dificuldades ao acesso à justiça. Muitas pessoas não conseguem garantir os seus direitos por falta de recursos ou informações, o que na grande realidade mostra que a cidadania ainda não é exercida da forma mais completa por todos nós. A democracia nesse contexto pode ser entendida não apenas como um sistema político com eleições ou divisão de poderes, mas também como uma forma de organização da sociedade que depende para garantir o direito de todos. No Brasil, uma construção de sociedade realmente democrática foi muito dificultada pelas heranças do período colonial. Para terminar nossa conversa, a gente consegue perceber que a democracia no Brasil foi construída de uma forma completamente lenta e desigual, sendo fortemente influenciada pelas heranças de um período colonial. Apesar dos avanços ao longo do tempo, muitos problemas ainda persistem, como a desigualdade social, o racismo e as dificuldades do acesso aos direitos básicos. Por isso que é fundamental continuar buscando mudanças para garantir a igualdade e oportunidade para todo mundo, fortalecendo ainda a cidadania do nosso próprio país.